Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Mariano, professor de redação que vai estar ajudando vocês a conseguirem sua aprovação nesse concurso da SEMAD, ok? Eu quero que ao final de nossas aulas, né, toda ali essa sessão de mentoria, correções, vocês saiam excelentes redatores e com a certeza de que vão tirar notas acima de 9, certinho? Então vamos dar uma analisada. Para mim, a melhor maneira de começar essa aula é a gente analisando o que que a banca da SEMAD espera de vocês. O que que vocês devem fazer para agradar a banca da SEMAD. E para isso, eu trouxe um fragmento, ok? Lá do edital, diretamente do edital, que mostra para vocês qual é o tipo de redação que eles querem que você faça. Vamos estar analisando? Se liga só. Esse é o detalhe importante do edital SEMAD. Ele fala o seguinte: a prova discursiva, que no caso é a redação, ela deverá ser elaborada a partir de um tema proposto. Até aqui tudo bem, é assim que funciona todas as redações em qualquer vestibular do Brasil. E aí, ó, baseado em um ou mais textos, né, ou fragmentos de texto. O que isso quer dizer? Vocês podem esperar lá na prova de vocês, na sessão de redação, que terão textos motivadores que vão servir ali como verdadeiras bússolas e dicas do que vocês devem colocar no texto de vocês para vocês fazerem uma excelente redação e não fugirem do tema. Vamos continuar lendo. Ele fala o seguinte: o candidato ele adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. Mas o que seria essa dissertação? Bom, a dissertação ela se divide em dois tipos. Nós temos a dissertação expositiva, que é basicamente você expor fatos, você não precisa argumentar em defesa de nada em relação a esses fatos, é só você afirmar. Se liga só. 60% dos brasileiros não dominam português e matemática básica. Isso é uma afirmação. Eu não critiquei ninguém, eu não falei que isso é culpa de ninguém, eu só falei. Isso é uma dissertação expositiva, ok? Vocês geralmente encontram esse tipo de texto mais em jornais e tudo mais, que só expõe informações e deixam com que a população use ali seu senso crítico para dar uma opinião. Isso acontece por conta do Estado, ou coisa do tipo, certinho? Dissertação expositiva. E nós também temos a dissertação argumentativa. Como é que funciona essa dissertação argumentativa? É bem simples. Vamos usar como exemplo ali o pseudodado que eu citei, né? Um falso, entre aspas, um falso dado que eu acabei de falar. Né? 60% da população não dominam português e matemática básica. Logo, isso é um reflexo da indiferença do Estado para com a população brasileira. Percebe a diferença? Aqui eu peguei um fato e usei desse fato para me dar uma base para argumentar em defesa do ponto de vista. O meu ponto de vista é: o governo ele não liga para a população. E o que me deu autoridade para falar isso? Esse dado aqui que fala a respeito da população, 60% da população não dominar matemática básica e nem português. Então, eu argumentei em defesa de um ponto de vista e ainda comprovei esse ponto de vista por meio de um dado. Então, dissertação argumentativa, ela segue essa abordagem. Você vai argumentar em defesa de um ponto de vista, se manter fiel a esse ponto de vista até o final do texto, e, claro, em momentos pontuais, em momentos adequados do seu texto, você vai comprovar esse ponto de vista, seja por um dado, seja por uma passagem histórica, um pensamento filosófico, em algum momento você vai ter que comprovar. E esse exemplo que eu falei para vocês acaba como uma amostragem disso, né? Um verdadeiro exemplo do que seria uma dissertação argumentativa. Você vai argumentar em defesa de um ponto de vista, certinho? E aí, beleza. Só que quando a gente percebe que nesse edital ele não especifica logo de cara que tipo de dissertação vocês devem fazer. No entanto, ele dá pistas logo em seguida para você montar na sua cabeça que tipo de dissertação você deve fazer, que tipo de dissertação você deve esperar para o seu texto. Se liga só. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões,
crenças, hipóteses e ideias, ok? Em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Eu não entendi nada. O que são esses aspectos axiológicos? É bem interessante, é uma pergunta muito boa, parabéns. Aspectos axiológicos, resumidamente, lá na filosofia, tem a ver com o que você considera como certo ou errado, que é o seu conhecimento moral. Então, se você tem um tema que fala a respeito dos desafios para a população brasileira acessar a educação, você tem ali um tema que dialoga diretamente com a sua moralidade, com o que você considera certo ou errado. Você provavelmente vai considerar o fato da população brasileira, ou boa parte dela, estar distante de uma educação de qualidade, você vai achar isso errado. É errado. E aí você vai argumentar em defesa desse ponto de vista. É errado a população, boa parte da população, não ter acesso a uma educação de qualidade. E é exatamente isso que vai nortear o seu texto. É a partir daí que você vai montar um argumento, um ponto de vista e manter ele até o fim. Então, a gente percebe ali que é um texto que quer bastante o seu posicionamento. Por isso que ele fala diretamente com a moralidade. É um texto que você deve se posicionar. Você deve falar, isso é certo, isso é errado. E manter esse ponto de vista até o fim. Ok? Mas esse tema, não é isso que esse tema, o que esse tema está retratando é errado, pois você vai manter essa linha de raciocínio até o fim. Ok? Outra coisa, ele pede para você falar opiniões também a respeito desse tema. Só que aqui tem um lance muito engraçado. Nos meus históricos, né, de aula para a redação, eu percebo que isso é meio que um problema crônico do aluno quando ele está sendo colocado à prova, né, para a redação dissertativa, tá bom? A redação dissertativa, pessoal, seja ela expositiva ou argumentativa, ela é um texto, né? Ela é uma tipologia textual, um tipo de texto em que você escreve na terceira pessoa do singular plural. Como assim? É o tipo de escrita que você não se inclui, né? O estado é incorreto. Você se incluiu? Você falou? Você percebe alguém? Você percebe você se incluindo? Ah, nós acreditamos que o estado é incorreto. Estava assim? Não. Então você percebe que é uma frase que a gente pode chamar de impessoal, que não tem ninguém, que não tem você se incluindo, né? Não tem eu se incluindo. Isso é muito importante para você lembrar. Você não está se incluindo. É uma frase limpa e polida de pessoalidade. Não é uma frase pessoal. Não é o que você acha. Não é o que nós achamos. É o que é. É o que o texto espera que você faça. Você escreva o que é e não o que você acha, ok? Então, muito cuidado com esse lance aí da opinião. Você não deve se incluir, você deve apenas colocar que é. Vou botar um exemplo claro de como funciona esse lance da impessoalidade na dissertação. Vamos só lembrar do que a banca espera de você. Ela espera que você faça uma dissertação argumentativa. Você tem um ponto de vista muito bem definido, siga ele até o final do seu texto. O que você apresente argumentos de valor para o seu texto, que você comprove esses seus argumentos de valor ao longo do seu texto, do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2, e encerre o seu texto solucionando. Então, ele quer uma dissertação argumentativa. Você vai ali, né, contextualizar o tema, você vai ali apresentar um argumento, né, em relação ao seu ponto de vista sobre o tema, e você vai manter isso até o final. E quando chegar na conclusão, você vai solucionar, ok, os problemas que você apresentou, né, sobre ali o tema, né, o seu ponto de vista em relação ao tema. Você vai solucionar e pronto, né? Por isso que ela apresenta aqui hipóteses, né? Porque a parte da hipótese que entra é justamente a solução. Supondo que realmente tudo que você disse é real, é realmente verídico. Hipoteticamente, você vai apresentar soluções do que deve ser feito para melhorar esse quadro. Okay? Soluções ali reais, soluções críticas. É isso que a banca espera de você, tá bom? Então, ó, que é uma dissertação ali, né? A dissertação ela é geralmente escrita na terceira pessoa do singular ou também do plural, tá? Para garantir um tom formal, um tom objetivo e também impessoal. E impessoal, pegou? Que é esperado em textos acadêmicos e argumentativos. Por exemplo, essa aqui é uma frase que pode estar presente em um texto dissertativo argumentativo, e é assim que é a marca da terceira pessoa
ali do singular ao plural. Se liga só? A educação é um direito fundamental e deve ser garantida pelo Estado. A educação é um direito fundamental e deve ser garantida pelo Estado. Eu me incluí? Não me incluí. Esse é o formato correto. Qual é o formato incorreto? Olha só. Acredito que a educação é um direito fundamental e deve ser garantida pelo Estado. Eu acredito. E aí, está correto ou incorreto? Claro, está incorreto. Se você falou que está incorreto, você está ali já botando o tijolinho da sua aprovação, porque é exatamente isso. É assim que está escrito, né? O modo que está escrito aí está errado. Se for colocar na dissertação argumentativa, você acaba perdendo pontos, porque você não deve se incluir, ok? O modo correto de você escrever uma dissertação argumentativa é a primeira. A educação é um direito fundamental e deve ser garantida pelo Estado. Uma frase ali impessoal, uma frase ali limpa de você e apenas expondo uma frase sem a sua presença, sem você achar isso, mas ao mesmo tempo é o seu pensamento. O seu pensamento é esse, mas você não se inclui nesse pensamento. Não é você que executa essa ação, ok? Não é eu acredito, é apenas é. Eu acredito que a educação, não, a educação. A educação, lembre-se disso. Eu falo isso porque isso acontece com frequência. Eu não quero que vocês sofram com isso, né, até o dia das suas provas, então já deixa isso bem cravado na memória. Não se incluir, não se incluir, ok? Não se incluir. Veja essa videoaula quantas vezes forem necessário até entrar na cabeça de vocês. Leiam isso até, nossa, até abusar, mas não esqueçam isso, tá bom? Dito isso, a gente já pode então ver como funciona o formato da introdução do texto de vocês. Se liga só, é bem bacana. Como é que funciona então o formato ali da introdução de vocês? Antes de entrar na introdução e no formato, e também a gente vê exemplos, vamos ver o formato do texto completo de vocês. Vocês vão escrever um texto dissertativo argumentativo, tendo ali 4 parágrafos, e você vai apresentar a introdução, vai apresentar o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e vai encerrar com a conclusão, tá bom? Você vai fazer desse formato, desse jeito, porque é assim que a banca espera que vocês façam. Não esqueçam disso, tranquilo? E aí, ó, vamos ver como funciona esse formato aí da introdução. Passo a passo da introdução, galera. Você vai contextualizar logo de cara, né? Você tem ali 3 passos fundamentais. Você vai contextualizar o tema, você vai conectar esse contexto ao tema e você vai encerrar a introdução de um modo específico que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só que legal. O passo 1 é você contextualizar o tema na sua redação, ok? Então, você vai inserir no início da sua introdução um contexto. O que seria um contexto? O pessoal, né, inventa polêmica, contexto aquilo, contexto é isso. Mas, gente, resumidamente, para vocês, ó, pegar de primeira essa ideia, o contexto, cara, nada mais é do que você colocar algo que tem relação com o tema. Algo que faça referência ao tema, que tenha a ver com o tema e que se tem a ver com o tema, vai servir para você começar o seu texto. Gente, isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser filme, isso pode ser série, isso pode ser o que mais? Isso pode ser contextos históricos, né? Passagens históricas, pensamentos filosóficos, livros. Gente, se tem a ver, até mesmo outros ramos da educação, física, biologia, gente, tem gente que começa a redação com as leis de Newton porque tem a ver, né, com o tema. Tem a ver ali com o que o tema está se propondo. Né? Se tem a ver com o tema, vai servir para você começar o seu texto. Tranquilo? Sem leis de Mendel, né, ali na genética. Se tem a ver com o tema, você pode usar para começar o seu texto, sem medo. Sem medo, sem medo. Pode começar, pode utilizar. Filmes também. É, qualquer filme. Se o filme tiver relação com o tema, pode começar, galera. Eu lembro de um aluno meu que o tema era sobre o uso da inteligência artificial. Ele usou um contexto que aparentemente era bobo, mas que tinha tudo a ver com o tema. Ele usou ali um filme, né, chamado ali Vingadores Era de Ultron. Ali que o pessoal gosta, tudo mais, da Marvel. E lá o personagem do filme, né, o antagonista do filme, o vilão,
né? Ele é ali uma inteligência artificial e acaba, né, de modo ali cômico, caricato, sendo uma representação do mau uso da inteligência artificial. Serviu perfeitamente ali para ele contextualizar o tema e iniciar a redação dele. Então, gente, se tem a ver com o tema, consegue. Ok? Você pode seguir seu texto. Esse candidato ali, em especial, ele tirou ali seus 940 nessa redação. Então, é possível. Ok? Então, se tem, né, valendo 1.000, ele tirou 940. Então, se tem relação com o tema, você pode utilizar ele para iniciar, né, a sua redação. Então, se liga só, né? Você vai inserir logo no início da sua introdução o contexto. Se tem alguma coisa que tem a ver com o tema, pode ser um filme, uma série, uma passagem histórica, qualquer coisa que tenha algo em comum com o tema servirá de contexto para a sua redação, ok? O segundo passo é faça a conexão do seu contexto ao tema. Quando você estiver nessa parte de fazer a conexão do seu texto ao tema, você vai colocar o tema de modo explícito, ok? Quando você colocar o seu contexto, logo após o contexto, você vai colocar uma conexão, que a gente vai já ver nos exemplos, ok? Logo após essa conexão, você vai citar de modo explícito, escancarado, do jeito que está lá no papel, você vai colocar na sua folha, do jeito que está na sua prova, você vai colocar na sua folha o tema, do jeito que está lá, do jeito que está lá. Pam. Por quê? Porque isso vai ser a sua marca para você mostrar para a banca que compreendeu o tema e que não vai fugir dele. Então, você logo na introdução, logo após você contextualizar, você vai citar o tema de modo escancarado, de modo explícito, ok? E aí, pronto. Conectou ele, na hora que você fez a sua conexão com o tema e tudo mais, né? Você vai, então, ali encerrar a sua introdução, apresentando ali fatores que contribuem para esse problema. Acabou. Vamos para os exemplos? Se liga só. Então, olha só, a gente tem aqui desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Presta atenção. Ele começa aqui com história. Por que ele começa com história? Porque tem tudo a ver com o tema. O tema não é povos tradicionais, indígenas, povos ribeirinhos. O que é que mais tem a ver com esses povos, senão a história? Então ele começou com a história. Historicamente, a partir da implementação das missões jesuísticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas, né? E seu conhecimento, ou seja, diminuídas, né? Abafadas, presas, né? E seu conhecimento acerca das peculiaridades, ou seja, seus conhecimentos detalhados, né, a respeito do território brasileiro, eles foram o quê? Menosprezados. Então, seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais foram menosprezados ao longo da história. Contexto, né? Se liga só, lembra que eu falei que quando você coloca o seu contexto, você vai conectar o seu contexto ao tema? E antes de fazer isso, você vai colocar um conectivo específico para isso? Gente, a conexão que vocês vão colocar para estabelecer a conexão com o texto, tema, é justamente uma frase que situe esse problema dos dias atuais, porque sempre serão nos dias atuais, ok? Aqui ele colocou na contemporaneidade, mas também poderia ser dos dias atuais, atualmente. Então, tudo isso vai servir ali para você conectar contexto, tema. E aí, ó, na contemporaneidade, ainda se nota, né? Ainda se nota a persistência de desafios à valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil, né? Então ali, ó, ainda se nota, faltou ali só colocar o se nota durante a digitação, vou corrigir, mandar o material para vocês, mas ainda se nota a persistência de desafios à valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, percebe ali o tema escancarado, ainda se nota a persistência do quê? Do tema. Então, ainda se nota a persistência, olha só, né, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, olha só, persistências de desafios à valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, olha o tema aí, totalmente explícito, totalmente escancarado. É assim que vocês devem fazer.
E, gente, logo após vocês colocarem esse tema, vocês vão colocar uma parte aí que a gente pode chamar de juízo de valor, né? Alguns também chamam de tese, mas é basicamente a marca do seu posicionamento. É basicamente o seu eu acho, sem colocar aqui, sem colocar o eu acho, porque você não vai colocar na primeira pessoa do singular ao plural. Você vai colocar ali na terceira pessoa. E aí você coloca o seu eu acho para encerrar essa parte, né? O que que você acha que isso faz? O que que esses desafios representam? Eles aqui, ó, o que diminui a importância dessas populações como fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do país. Então, esse candidato colocou ali, né, que esses desafios representam ali a diminuição da importância dessas populações como algo importante para a gente compreender o quão rico eles são no nosso país em diversidade e cultura. Então, isso que ele está colocando ali. E agora, lembra que eu falei? Você vai encerrar esse seu texto ali, colocando os fatores que contribuem para esse problema. Então, ó, logo, por esse problema encontrar a origem em quem? Quem contribui para esse problema? No Estado e no preconceito da sociedade, urgem medidas que promovam a melhoria nesse cenário. Acabou. Agora, o outro exemplo, ainda mais simples. Esse aqui é outro tema. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, ó, aqui ele começa com o livro. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-lo da invisibilidade. Então, para você solucionar um problema, você tira ele da invisibilidade. Porém, por que que ele colocou porém? Porque ele vai apresentar uma ideia contrária a esse contexto. Ou seja, aqui ele fala que para solucionar uma questão, você deve tirar ela da invisibilidade, ou seja, torná-la visível. Então, se você está apresentando um porém, é porque a outra ideia que você vai apresentar é o contrário dessa, ou seja, alguém não está querendo tirar uma questão da invisibilidade, está querendo deixá-la invisível. Por isso, o porém aí. Por isso ele foi muito bem usado. Não usem porém à toa. Porém é sempre, né, entretanto, em vez de contradição, você sempre vai colocar sempre que você, logo em seguida, colocar uma ideia contrária, tá bom? Então, ó, porém, no contexto atual do Brasil, olha só, tá vendo aí, dias atuais, a conexão, as mulheres, olha aí o tema, as mulheres enfrentam diversos desafios associados ao enfrentamento da invisibilidade de trabalho de cuidado realizado no Brasil, né, realizado ali no país, o que gera, né, graves impactos em sua vida, né, como a falta de destaque. E aí pronto, aí agora você vai, né, encerrar o seu texto apresentando ali fatores que contribuem para esse problema. Quem são? Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e da influência da mídia. Acabou. Basicamente é isso. Aqui cabe aqui algumas correções gramaticais, né, para a gente estar melhorando esse texto. Então aqui, ó, beleza. No contexto atual do Brasil, aqui ele poderia só deixar no contexto atual, né? Porém, no contexto atual, as mulheres enfrentam diversos desafios associados ao enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. São correções gramaticais que eu vou fazer antes de enviar, tá bom? Esses materiais para vocês. O que gera, ali, citou o tema, agora ele vai colocar o que ele acha do tema, né? O que gera graves impactos em sua vida, como a falta de destaque, né? E pronto, aí encerrou essa parte, aí você vai colocar os fatores associados a esse problema. Então, nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e da influência midiática. Acabou. Então, deu para entender, galera? Basicamente é isso. Se vocês curtiram, né, gostaram e tudo mais, vocês podem estar comentando, tá bom? Esse link ali vai estar no WhatsApp. Vocês podem estar entrando também em contato comigo no WhatsApp para tirar dúvidas, ok? Em contato também com outro administrador, o Jean, né? Que é ali, ó, o cara ali do curso Aritmética. E pessoal, a gente está aqui para ajudar vocês, né, a conquistar e a sonhar da aprovação de vocês, tá bom? E o que eu puder ajudar, eu darei o meu máximo para ajudar vocês. Então, pessoal, é nóis. Se vocês curtiram essa pequena amostra, se
Façam a inscrição de vocês, façam matrículas, que terão muito mais coisas, né? Vocês terão acesso a muito mais materiais e análises temáticas, né? Correções gramaticais e tudo mais, para aprimorar a redação de vocês. No mais, eu estou animado para ter vocês comigo aqui na turma e vamos que vamos.